Olá! Este texto que vamos analisar hoje foi criado pelo filósofo Chico Assis, que é especialista em ética e moral. O título já é bem provocador: o que as empresas não conseguem medir e por isso fingem que não existe. A proposta do Chico aqui é um convite, um desafio para a gente olhar além das planilhas, dos gráficos, de tudo isso que domina o mundo corporativo. Ele nos chama para questionar o que é que realmente tem valor dentro de uma empresa, principalmente aquilo que a gente não consegue colocar num número. Então, para começar, vamos entrar nesse mundo dos números. Sabe como é, né? Hoje em dia, nas empresas parece que existe uma regra não dita. Se é importante, tem que ser medido. A gente vive cercado de métricas, o que dá uma sensação, muitas vezes falsa, de que temos o controle de tudo. E nós conhecemos bem essa lista, não é verdade? Receita, despesa, produtividade, os famosos KPIs. São eles que definem o sucesso, que promovem as pessoas, que guiam as estratégias. Eles dão a impressão de que contam a história inteira. Mas será que contam mesmo? E é exatamente aqui que o Chico joga a pergunta que muda tudo. Ok, mas e aquela pessoa que para, que pensa nas consequências, que dedica tempo para uma reflexão ética? Como é que a gente mede o valor disso? Como se coloca numa planilha o impacto de quem não pensa só na meta do mês, mas no impacto coletivo? Isso nos leva direto ao nosso segundo ponto: o colaborador invisível. É aqui que a gente mergulha no que o Chico chama de o paradoxo da prevenção. É sobre um valor real, concreto, mas que pela sua própria natureza a gente simplesmente não enxerga. Pensem só neste contraste. De um lado, você tem o contribuidor visível, o que traz receita, o que corta a despesa, o que entrega rápido. O resultado dele é claro, está lá no gráfico, fácil de aplaudir. Do outro lado, tem o protetor invisível, a pessoa que evita um dano de imagem, que previne um conflito de explodir, que impede uma crise. E aí vem a pergunta: como se mede uma crise que nunca aconteceu? E essa frase do Chico é cirúrgica. O colaborador que evita um dano desaparece. Pensa bem, no exato instante em que a pessoa consegue evitar um problema, ela se torna invisível para o sistema. O sucesso dela não é um número que sobe, é um desastre que não acontece. O sucesso dela é o silêncio. E a lógica por trás disso é brutal de tão simples. É que não existe um indicador de desempenho para a fraude que foi evitada. Não tem métrica para o cliente que não foi embora, ou para o escândalo que morreu na origem. O sistema, como ele é hoje, não foi feito para registrar a ausência de problemas. Bom, isso nos leva a uma questão crucial sobre tempo perdido ou proteção. Numa cultura corporativa obcecada por velocidade, o tempo que a gente dedica para pensar em ética quase sempre é visto da forma errada. O que o sistema apressado vê como lentidão, o Chico nos convida a enxergar como maturidade. É a capacidade de ponderar, de pensar nas consequências antes de sair correndo. Aquele tempo extra que se leva para evitar um atalho arriscado, muitas vezes é rotulado como atraso. Mas, na realidade, o que é isso? É prevenção. É a pequena barreira que a gente constrói para não cair num precipício lá na frente. E claro, o rótulo mais pesado: falta de produtividade. O ponto aqui é que esse tempo, na verdade, é a maior proteção que uma empresa pode ter. Só que, como isso não vira um número bonito no relatório, o que o sistema faz? Ele tende a punir e a expulsar esse tipo de comportamento. E a consequência disso tudo é o que a gente chama de o ponto cego das métricas. É o risco mais perigoso de todos. A gente acaba recompensando as coisas erradas e ignorando o que realmente sustenta a organização. A desconexão é total. A empresa foca toda a sua atenção em medir o que é visível, o que vai para o relatório trimestral. Enquanto isso, a ética opera no campo do que é essencial. Ela é o alicerce, a fundação que permite que todo o resto, o visível, possa existir. Olha que curioso o papel da ética. A função dela é, na verdade, reduzir. Ela reduz riscos, reduz danos, reduz conflitos, reduz o desgaste entre as pessoas. A ética é uma força que diminui a negatividade. Ela protege. E aí a gente chega no coração do problema. A frase do Chico é um soco no estômago, mas o sistema só premia quem aumenta, não quem reduz. Os bônus, as promoções, tudo é desenhado para recompensar quem aumenta a receita, quem aumenta a conversão. O sistema não sabe o que fazer com quem reduz um risco. E o Chico usa um termo muito forte, mas muito preciso aqui. Isso não é uma falta de métricas, não é um problema técnico, é uma falha cultural, uma escolha, consciente ou não, de ignorar o que não se encaixa no modelo.
O nome disso é ignorância institucionalizada. Então, se o problema é tão profundo assim, a solução não pode ser superficial. Não adianta criar um KPI da ética. A gente precisa mudar, na raiz, as perguntas que estamos fazendo. As empresas caem o tempo todo na armadilha de se perguntar como a gente mede a ética. É uma busca por uma fórmula mágica para quantificar o inquantificável. Mas, segundo Chico, essa sempre foi a pergunta errada. A pergunta que ele propõe é muito mais poderosa, porque ela inverte o jogo. A verdadeira pergunta é: como a gente consegue justificar o fato de não valorizar justamente aquilo que mais protege a empresa? Percebe? O ônus da prova muda de lado. E para finalizar, a provocação definitiva que vai no coração da cultura de qualquer lugar. Como uma organização espera ser ética se ela não valoriza as pessoas que são os pilares dessa ética? Se essas pessoas são invisíveis, silenciosas, como podemos esperar que a estrutura se mantenha de pé se não damos valor nenhum aos pilares que a sustentam? E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele terá prazer em responder